Bem? Boa noite, pessoal. Quem já está aí entrando, sejam muito bem-vindos ao estudo bíblico de hoje. Boa noite para todos. Já vamos começar, viu? Isso, só estou conectando aqui para a gente poder ir identificando os irmãos presentes e já ir cumprimentando, tá bom? Muito bem. Noêmia, boa noite. Seja bem-vinda. E aí, seu Lutero tá aí também? Fala para nós. A gente cumprimentar o seu Lutero e a dona Nair. Por favor, minha irmã. Isso. Vamos lá, vamos começar cantando. Karina, boa noite, Karina. Tudo bem? Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda. Noêmia, boa noite, abraços. Noêmia e Esdras. O Esdras tá aí, Esdras. Diácono Valente. Exemplar. Deus te abençoe. Um beijo pro casal, viu? Muito bom ter vocês aí. Muito bom. Cantando enquanto o pessoal chega, tá? De um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar. Dona Dulce, boa noite. Deus abençoe, minha irmã. De um rio que vem pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar. Lloyd, boa noite. Bem-vinda, Lloyd. Deus te abençoe, minha irmã. Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva. Assim como a relva verde Na encosta da montanha, meu amor de ti, de ti. do mesmo modo Boa noite, Silas. se Deus te abençoe. se apegando em Ó, enquanto eu tô lembrando, Silas, meu Senhor, meu o Gabs precisa da sua ficha. Ele não achou lá, viu? Os seus dados de membro, tá bom, meu irmão? Noel, boa noite. Boa noite, Laine. minha alma, o Senhor louva. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha roda, minha paz. Aleluia. A minha alma, o Senhor louva. Reverendo Wendel, tudo em paz? Está pastoreando onde? Frester, Rio Grande do Sul. Não, Curitiba, Paraná. Bem-vindo, Frester. Reverendo Wendel, fala aí onde você está. Diz para nós. Pessoal, meu relógio 7h33. Vamos cantar mais um cântico, porque está faltando algumas pessoas aqui entrarem, tá bom? Vamos lá, mais um, amor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Vamos lá? Minha alma Engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tens feito. Boa noite, Fabiola. Bem, seja bem-vinda. Deus abençoe. Rose. Boa noite, Rose. Boa noite, Júnior. Por aí, tomara que esteja aí juntinho, hein? Nesse frio. Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo,
noite, Sandra, tudo bem? Botucatu ainda? Fala aí pra nós. Evandro, como tá aí? Vânia, boa noite. Sidófica. Evandro. Muito bem. Deus abençoe, irmão. Sejam bem-vindos todos. Se alegra em Deus, meu Salvador. Sandra tá aí. Botucatu ou em Bauru? Fala pra nós. Botucatu. Muito bom. Ângela, boa noite. Ícaro Osmar, boa noite também. Sidney, Deus te abençoe. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família. Santo, Santo és, Senhor. Gabriel, bem-vindo, meu irmão. Tem feito sua virgem florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo. Boa noite, presbítero Nilson. Bem-vindo, meu irmão. Sua virgem florescer. Boa noite, Darcy. Boa noite, Marcos Elias. Deus abençoe o casal. Sejam muito bem-vindos. É Senhor. Meus irmãos, meu relógio 7h36. Então nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos abençoe na noite de hoje. Nós temos assuntos muito importantes para tratar, então vamos falar com o nosso Deus. Você que entrou aí, ó, se você ainda não sabe, você pode abrir uma sala de vídeo e ter muitos amigos seus participando do mesmo estudo que você está participando. É só ir lá na sua página do Facebook e achar a função lá, sala de vídeo, e abre uma sala de vídeo. O que você está vendo, os outros também vão ver, tá bom? Sidoca entrou e a Fabiola pede oração por uma cirurgia. Certo. Que ela precisará fazer. Renata, boa noite. Deslocamento da retina. Estaremos orando, sim. De onde é a Renata? A Renata Cartuso. Boa noite, Renata. Boa noite, seja Renata. Só me lembra aí, Renata, porque o Tico e o Teco não estão funcionando já muito bem não, viu? Eu fiz 45 semana passada, então tá pesando bastante, viu? Então, olha, ora aí por nós. Eu vou orar por você, Fabiola, e vou repetir o recado. Você que tem aí em casa, está usando mais de um celular, fica mais fácil ainda. Vai lá, abre uma sala de vídeo e você vai conseguir alcançar, nós vamos juntos alcançar um número muito maior de pessoas através da nossa live, tá bom? Não é difícil fazer isso não, viu, gente? Você descobre lá na sua página. Aí onde você está assistindo, embaixo tem sala de vídeo. Não é? Se tiver na tela cheia não vai aparecer. Tem que ser na tela menor, tá? Vamos lá então, vai fazer uma cirurgia, deslocamento da retina para enxergar melhor a gente, Fabiola? Vamos orar por isso, viu? Vamos orar. Seu nosso Deus e amado Pai, muito obrigado pela noite de hoje, pelo dia exaustivo de muitas atividades que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado por ter pessoas caríssimas, ó Deus, participando conosco deste momento de estudo da tua palavra. Abençoa cada vida, cada família, cada casal, cada filho, todos os que se encontram, ó Deus, presentes neste estudo bíblico na noite de hoje. Rogamos de um modo particular pela vida da Fabiola, que está por fazer uma cirurgia.
Ó Deus, toda cirurgia tem as suas delicadezas, tem as suas fragilidades, todas elas têm, ó Deus, necessidade de muita atenção. Desde as mais simples às mais complicadas. Portanto, rogamos as tuas mãos, as tuas bênçãos sobre a vida dela, para que ela seja bem-sucedida nesta cirurgia. E em breve esteja enxergando muito melhor, para honrar e glorificar o teu nome. Abençoa-nos, Pai, tem misericórdia de nós nesses dias difíceis, fala o nosso coração. Rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bem. Nós vamos seguir em frente. A Renata não disse, né? Renata, quando você puder, põe nos comentários, pastor, eu estou em... Aí, tá bom? Eu vou lembrar, porque eu vou te falar um negócio. Mil perdões, né? Vamos cantar mais um cântico? Ou então, amor, vamos cantar o hino que está aqui, ó. Não, vamos o cântico. Porque tem um versículo da semana, né? Renova-me, Senhor Jesus, Uma já não oração. quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, ouve a minha oração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Tiago, seja bem-vindo, Tiago. Prazer ter você aqui com a gente. A Renata é da igreja da Bela Vista, Renata. Está explicado. Pertinho seja aqui da muito bem-vinda, viu? Deus te abençoe muito, minha irmã. Ó, gente, nós vamos ao versículo aí da semana. Vocês vão preparando aí o novo cântico, porque nós vamos cantar o hino 308, Escuridão e Luz, tá bom? Amados, na terça-feira, meu esposo abençoado esqueceu-se do versículo da semana na liturgia, né? Mas tudo bem, tá perdoado, né? Como ele já falou, ele fez 45 anos, então a idade pesa, né? É por causa de um problema que eu tive com tablet e laptop aqui. Hoje aconteceu de novo, mas
deu tudo certo. Tudo bem. Mas essa semana, então, nós estamos memorizando o Salmo de número 94, Salmo lindo, que diz que o nosso Deus é o nosso baluarte, é a nossa fortaleza, é a nossa rocha em quem nós confiamos. Nele a gente pode depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não morre jamais, porque ela está nas mãos do nosso Deus. Salmo de número 94, o versículo 22. Então, abra suas Bíblias. Como na terça-feira nós não falamos, então hoje nós ainda vamos fazer a leitura. E aí no domingo, na escola dominical, não tem mais, né? Desculpa, tá bom? Salmo 94, versículo 22. Vamos fazer todos juntos a leitura deste Salmo 94, só o versículo 22, ok? Vamos lá? Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Mais uma vez. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Ele nos abriga aí da tempestade, ele nos abriga aí dos ventos vorazes e ferozes que tentam aí sacudir os nossos alicerces, né? Quando a nossa casa está construída na rocha. Então a gente pode dizer assim, ele é o meu Deus, é o meu baluarte em que me abrigo. Muito bem, vamos cantar o hino 308. Fabiola pediu para cantar lá na oração. Fabiola, se der a gente põe lá no final. No final. Porque hoje o assunto é extenso, viu? Hoje o assunto assim vai demandar muito tempo de mim. Espero conseguir ir até o horário convencional que gira em torno de 8h40, por aí, viu, gente? Tá bom? Se der, então a gente canta no final, tá bom, Fabiola? E tomara que dê. Nas tormentas desta vida, perto está a perdição. Dá pra minha cabeça. Aos incautos navegantes, quem trará a salvação? Vamos lá? Nas tormentas desta vida, perto está a perdição. Aos incautos navegantes, entrará a salvação. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Brilha sempre em graça imensa e com amor do eterno Deus, cumpre a nós mostrar o rumo do caminho para os céus. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Aos errantes insensatos guia o ponto divinal, em Jesus haver o abrigo do furor do temporal. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Noite eterna se aproxima, tenebrosa em seu horror, clama, avisa aos infelizes, insta-os para o Salvador. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado
podem naufragar. Você abriu a sala de vídeo aí, amor? Seu? Lembrou de abrir? Gente, Dona Zilda, boa noite. Lídia, boa noite. Presbítero Garmes, também boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estou só pedindo a minha esposa fazer o que eu pedi a todos vocês aí, para abrirem uma sala de vídeo, onde vocês convidam seus amigos, seus contatos, para participar do nosso estudo bíblico, ok? Maria Silva, boa noite, seja muito bem-vinda, minha irmã. Hoje nós vamos tratar de um assunto que o presbítero Garmes gosta demais da conta. Está registrado, se eu falar o texto, ele já saberá. Está em Mateus 24. Mateus 24, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 13, ok? Minha filha, pede a sua avó, se ela quiser, para ela vir participar aqui. Eu vou chamar. Tá bom? Obrigado. Gente, vamos lá então, Mateus 24, 3 a 13. Vamos ler até o 14, né? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, rogamos por misericórdia que a Tua palavra lida, fale ao nosso coração, edifique a nossa vida em tempos difíceis, dando paz, segurança, força, sabedoria, para vivermos debaixo da Tua aprovação e da Tua sustentação, Senhor. Usa-me, tem misericórdia de mim, ó Deus, e perdoa os meus pecados. Eu rogo em nome de Jesus. Amém. Meu povo, vamos lá, né? Eu imagino que, diante de tantas coisas que andam aí acontecendo ultimamente no mundo, muita gente já deve ter ouvido, ou quem sabe até pronunciado frases como assim, Jesus está voltando, estamos vivendo os últimos dias, ou prepare-se, Jesus não tarda, etc e tal, né? Porque o contexto é um contexto bastante complicado. Eu posso dizer para vocês que, de certo modo, eu concordo com essas colocações todas aí. Embora eu não concorde em gênero, número e grau, não. Por quê? Porque, como em todas as outras áreas da nossa vida, sempre existem os extremos. 8 e 80, não é? Se encontrar no equilíbrio é um desafio monumental, não é? Por isso, nada melhor do que buscar na Escritura a ajuda que você e eu precisamos para tentar assumir uma posição sensata face às inúmeras circunstâncias que nós estamos vivendo nestes últimos meses, não é? Pensando então nisto, e a máxima, meu amor, deve ficar pronta, porque nós vamos ler vários textos hoje, tá? Eu não enxergo, não dá.
Não, eu vou dizer para você aqui o texto, tá bom? Bom, pensando nisso, nós separamos aqui o texto que nós acabamos de ler, Mateus 24, para a nossa reflexão de hoje. Então, vamos analisar algumas lições que este texto nos ensina. Eu digo algumas porque certamente eu não sou capaz de esgotar tudo que a palavra de Deus nesse texto é capaz de ensinar. Em qualquer outro texto, não sou. Nunca serei. Posso até deixar de falar, e isso sim eu posso fazer. Por isso é que eu oro pedindo a Deus que me ajude. E fale ao meu coração, assim como também ao seu. Então, o que é que nós vemos no texto num primeiro momento? Não é, que eu quero destacar aqui. Não é? Jesus prediz a destruição de Jerusalém. Hoje não vai ser difícil, que eu vou destacar apenas 2 pontos. O primeiro é esse. Jesus prediz a destruição de Jerusalém. Então, essas palavras tão conhecidas, ditas por Jesus, estão relacionadas a 2 eventos marcantes. Na verdade, a primeira, que Jesus prediz a destruição de Jerusalém, e a segunda, que tem a ver com a pergunta que os discípulos fizeram no texto que nós acabamos de ler. Então, a destruição de Jerusalém era uma coisa iminente, porque nos anos 70, as palavras de Jesus se cumpriram pela invasão do imperador romano Tito à cidade, não é? A segunda questão, que tem a ver com a sua volta, que nós vamos abordar no final, não é? Que é a pergunta que os discípulos acabam fazendo a Jesus, esta nós aguardamos até os dias de hoje, e Jesus Cristo utilizou aquele contexto próximo, não é, da destruição que estava perto de Jerusalém, da cidade, para apontar coisas incomparavelmente maiores que ainda haviam de acontecer. Muito bem, Jesus, neste texto aqui, a minha sogra chegou aqui, deixa eu perguntar para ela, cadê a cadeira? Não vem cadeira? Então tá bom, pega uma almofada, Dona Luzia, então, que ela prefere sentar no chão. Bom, Jesus estava saindo do templo quando os discípulos aproveitaram para chamar a atenção das monumentais e belas estruturas que havia no templo construído lá em Jerusalém. Está aí no versículo 1, capítulo 13 de Marcos. 13:1. Você falou que não conseguia ver, tá vendo, melhor do que eu aí, ó. Aqui tá em negrito. Marcos 13:1, vai lá. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Olha aí, mestre, não é? Eu não sei, eles podiam estar inquietos com o que Jesus havia dito aqui. Mantenha o seu texto lá em Mateus, que a gente vai voltar sempre lá, viu, amor? Mateus 23:38, Jesus havia feito uma profecia em relação ao templo, né? O que ele diz lá? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então veja só, esta profecia, associada ao que Jesus veio falar mais adiante, deixou os discípulos inquietos. Então, é como se eles estivessem agora interessados em saber se até o templo, que era um símbolo, sempre foi símbolo da religião judaica, é onde guardava-se a Arca da Aliança, já falei aqui, que era símbolo da presença de Deus em Israel, e o templo tinha muita pompa. Essa semana, ou domingo, não me lembro, falamos sobre Pedro e João na Porta Formosa. Lembra que eu falei da altura da porta? 22 a 25 metros, e da largura 18 a 20 metros. Isto fazia parte do templo. E, ademais, havia muito ouro no templo, a porta era revestida toda de bronze. Então, na cabeça dos discípulos, será que este templo vai ser destruído? Poderia ser isso. Ou ainda, eles poderiam estar fazendo algum tipo de oração, petição a Jesus. Mestre, poupe o templo dessa destruição aí que vem, não é? Dessa situação que vai acontecer aí. Mas na resposta de Jesus, até aqui, na verdade, os discípulos ainda tinham aquela palavra que a Márcia leu ali: sua casa ficará deserta. Então, a gente tem uma noção do que é isto, porque em determinadas cidades aí, algumas pessoas saíam à rua e eram até presas, então a rua ficava deserta mesmo, né?
Imaginem um templo suntuoso como o de Jerusalém, a cidade de Jerusalém deserta. Mas o que Jesus queria dizer ia além do esvaziamento. A resposta de Jesus diz que aquele lugar não apenas ficaria deserto, mas seria totalmente destruído. E vale aqui lembrar que 3 dias depois deste episódio aí, Jesus seria crucificado. E na crucificação aconteceu um primeiro evento no templo. O véu, que era uma parede enorme, separava o Santo dos Santos, não é? Era um lugar onde somente os sacerdotes que ofereciam sacrifício podiam entrar. Aquele véu rasgou-se de alto a baixo. Mas as palavras de Jesus iam além disso. O templo, bem como toda a cidade de Jerusalém, seriam destruídos pelas mãos do imperador romano Tito, por volta dos anos 70. Como eu disse, né? Ele entrou, ele invadiu Jerusalém, subjugou os habitantes e impiedosamente deixou o templo em ruínas, o grande e maior símbolo religioso dos judeus. Eu paro só um minutinho para dizer a vocês que vocês têm a liberdade de participar perguntando, viu, gente? Lembrando alguma coisa que eu eventualmente tenha esquecido, e aproveito para cumprimentar a Joaninha, que chegou agora, a Nair e o seu João Costa também, tá? Nós estamos falando de Mateus 24, viu, Joaninha e Nair? Mateus 24, do versículo 3 a 13, tá? Muito bem, então eu disse que Jesus havia, lá no capítulo anterior, dito que essa casa ficaria deserta. Por casa, entenda-se a cidade e o templo que estava na cidade, obviamente. E os discípulos chegam até Jesus e inquirem Jesus, dizendo assim: olha, Senhor, que grande templo, né? Que templo lindo, olha que maravilha. E no ano 70, Silas, Tito destruiu o templo, invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Então, os discípulos, com essas palavras, mostrando, chamando a atenção de Jesus para o templo, é como se estivessem dizendo a Jesus assim: bom, será que o templo, Senhor, também, símbolo da presença de Deus aqui, vai ficar deserto? Ou ainda, Senhor, poupa-nos de sofrer esta vergonha, não é? De ter o nosso grande símbolo religioso destruído. Não é? Então, poderia ser das duas coisas, até uma outra terceira opção, não sei. Feita essa abordagem, Jesus se dirigiu para o Monte das Oliveiras, e juntamente com os discípulos. Ainda era dia, porque de lá de cima eles podiam ter uma visão de toda a cidade, não é? Então lá eles viam principalmente as construções maiores, o templo principalmente, que era a maior construção de Jerusalém. Mas também havia o Palácio de Herodes e tantas outras coisas para ver. Imagino que era uma vista muito bonita. O salmista nos dá uma ideia, lá no capítulo 48, versículos 2, 3, 12 e 13, desta beleza que era o templo. 48, 2. 2 e 3. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. 12 e 13 agora. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todos sempre. O que o salmista está fazendo? Ele está enfatizando as belezas do que no Velho Testamento era considerada a casa do Senhor. Então o salmista enfatiza isso. E de fato a construção era belíssima, belíssima. Né? Boa noite, Guilherme. Tem gente atrasada aí, hein? Guilherme, Damares e pequenino Gabriel, boa noite, sejam bem-vindos, viu? Muito bem. Diante deste lindo cenário, né? Eles todos lá no Monte das Oliveiras, olhando para a cidade. Guilherme, nós estamos falando sobre Mateus 24, de 3 em diante, viu? 3 a 13, a 14. Está nos comentários. Então, diante desse cenário,
no Monte das Oliveiras, vendo a cidade, Pedro, Tiago, João e André vão a Jesus, se aproximam de Jesus, preocupados com essa profecia e associando-a ao fim do mundo. Então imaginaram eles, na sua cabeça, não é? Pensaram assim, bom, então o templo vai ser destruído, é o fim do mundo, vai acabar o mundo. Jesus estará voltando, porque Jesus já havia dito que iria, mas voltaria. Não é? Aí eles perguntam, dize-nos, Senhor, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Essa associação aí, meus irmãos, é muito interessante. Ela pode demonstrar para nós aqui uma séria, uma séria apreensão, pode demonstrar ansiedade, pode demonstrar preocupação diante da visão de que tudo o que estava vindo era ruim, destruição total. Poderia demonstrar naquele momento em que eles estavam no Monte das Oliveiras que então a vida estava prestes a acabar. Mas, ainda na visão deles, era uma previsão do fim dos tempos, não apenas a destruição de Jerusalém. Então, na visão deles, e é isso que eu quero enfatizar aqui, aquilo tudo tinha alguma relação com o final da história. O que Jesus havia dito tinha a ver com Jerusalém, mas é claro, sem que os discípulos soubessem, também tinha vínculo com a sua segunda vinda. Tinha a ver com a sua segunda vinda. Os discípulos, talvez com uma mente bem mais limitada, de algum modo, acabaram associando também a segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus havia dito o mesmo, feito o mesmo, a mesma comparação, não comparação, vamos colocar assim, Jesus havia feito a mesma profecia de caráter duplo, assim fica melhor. Quando ele estava indo para a cruz e as mulheres batiam no peito e choravam, vamos ver lá em Lucas 23, 27 a 30. Jesus volta para aquelas mulheres e faz a profecia, esta mesma profecia aqui, de que Jerusalém seria destruída e que as mulheres iam lamentar profundamente. Vamos ouvir. Lucas 23, 27 a 30. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Preste atenção nessas palavras: dirão aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos, porque essas mesmas palavras estão lá em Apocalipse, no capítulo 6, de 15 a 17. Veja lá, por favor. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Isso já é uma profecia relativa à vinda de Jesus, a ira do Cordeiro que vem para julgar o mundo, não é? E condenará muitos. Então, Jesus, quando fala para aquelas mulheres que choravam, então faz uma profecia de duplo significado. Primeiro, essa destruição de Jerusalém dos anos 70, e a segunda, por ocasião da sua segunda vinda, quando muitas pessoas procurarão a morte, diz a Bíblia, e não encontrarão. Então, diante disto, nós vamos ao segundo ponto. Jesus, num primeiro momento, está prevendo, está pronunciando, predizendo a destruição de Jerusalém. Agora, Jesus prediz o fim dos tempos. Então, diante do que Jesus havia dito, a pergunta dos discípulos foi: quando isso vai acontecer? Em nenhum momento, Cristo
apontou datas. Nunca, em nenhum momento do seu ministério, Jesus apontou datas, como muitos aventureiros que vocês devem conhecer, e eu já vi também, fazerem, né, nos nossos dias. Marcar data para a volta de Jesus. Depois fica com um carão de todo tamanho porque Jesus não veio. Né? Virá. Mas eu não arrisco marcar data porque Jesus não nos deu autoridade. Ele próprio respondeu aos discípulos que ele não diria. Ele os leva agora, então, em vez de pensar na data, na época, no dia, Jesus leva os discípulos a refletirem numa série de eventos que vão se seguir entre a destruição de Jerusalém e a sua volta, a partir da seguinte indagação. Que sinais, porque faz parte da pergunta dos discípulos, eles perguntam quando e perguntam que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Muito bem. Desse modo, os discípulos deveriam estar agora mais concentrados nos fatos. É isto que Jesus faz. Concentrados nos fatos e no modo em como esses fatos deveriam estar, no modo como eles, discípulos, deveriam estar preparados para esses eventos de quanto e em relação a tempos ou épocas, né? Mais do que em relação a tempos ou épocas. Agora Jesus faz com que os discípulos se voltem para o que vai acontecer e como vai acontecer, e que eles estivessem preparados para o que vai acontecer. É isto que eu quero enfatizar aqui nesse segundo ponto. Acho que as letrinhas pequenas também estão me matando, amor. Bom, Guilherme, eu vi a sua anotação que você estava conectado antes, viu, meu irmão? Estava ligando a televisão, né, rapaz? Está certo. Bom, diante do que Jesus agora faz, então vamos relembrar, recapitular aqui rapidamente para quem entrou depois. Jesus fala da destruição do templo de Jerusalém. Os discípulos voltam para Jesus e perguntam quando isto vai acontecer. Jesus sabia, ele sempre soube, não é? E a destruição de Jerusalém aconteceu nos anos 70 pela invasão do imperador romano Tito, que destruiu o templo, que nunca mais foi reerguido. Nunca mais foi reerguido o templo. Esta profecia se cumpriu. Então os discípulos perguntam a Jesus, na cabeça deles, aquela profecia de Jesus, significava o fim dos tempos. E eles perguntam, mestre, diz para nós quando é que vai acontecer e que sinais haverá da tua vinda. Eles, muito provavelmente, não fizeram isso conscientes. Mas, de fato, na profecia de Jesus havia um duplo caráter. Jesus estava falando da destruição de Jerusalém, que ocorreu, mas também estava falando do fim dos tempos por causa dos outros versículos que estão na fala de Jesus aqui, que nós já lemos e vamos verificar agora de uma maneira bem mais meticulosa. Entretanto, como a preocupação dos discípulos estava para tempos ou épocas, Jesus tira o foco, porque Jesus nunca esteve preocupado com data. O apóstolo Pedro entendeu isso tão bem que diz assim, alguns julgam a volta de Jesus demorada, mas é preciso lembrar que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Jesus faz com que os discípulos se voltem para os eventos, os fatos que vão ocorrer até que ele venha. Muito bem. Diante da seriedade do assunto, com o que é que Jesus começa? Ele começa alertando sobre os enganadores, no versículo 4. Vede que ninguém vos engane. E o Novo Testamento é rico em termos de advertência quanto aos cuidados que todos precisam ter em relação aos falsos profetas, aqueles que vêm em nome de Jesus anunciar as coisas futuras. Então vamos ver alguns. Jesus mesmo falando em Mateus 7,15. Pode ler? Pode ler. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Agora, vamos ver a palavra de Pedro na segunda epístola, capítulo 2, de 1 a 3, que diz lá, amor.
Segunda de Pedro 2. 2, de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Para a gente ganhar tempo, eu lerei 2 Tessalonicenses 2. Você leu? Não, mas está aqui, ó. Já abri. Então leia. Pode ler. 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então aí está o alerta do apóstolo Paulo para aqueles que já estavam influenciando, né? Na verdade, a igreja primitiva sempre esteve exposta a esses falsos profetas, falsos mestres, enfim, né? Vamos aí observar outra coisa. Os discípulos de Cristo, segundo a orientação clara dada por Jesus, precisavam estar preparados para essas situações de engano. Porque quem pretende enganar não chega dizendo assim, ó, eu vim pregar uma mentira para você. Não foi o que a serpente fez a Eva, não é o que quem pretende enganar vai dizer. Ó, cuidado comigo que eu sou enganador, viu? Não me ouça. Imagina, quem pretende enganar vai dizer, não, confie em mim. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. É verdade. E pior quando faz isso em nome de Deus. Porque usa, então, a autoridade divina para dizer uma mentira. Então, em nome de Deus eu vou dizer. E aí as pessoas acreditam, porque em nome de Deus, alguém vai dizer como? Alguém vai ousar falar uma mentira em nome de Deus. Jesus está dizendo, cuidado para que ninguém vos engane. Engane. E a Bíblia está cheia de conselhos assim. Então, uma situação muito séria. Nos dias da igreja primitiva, já havia surgido, ou haviam surgido, várias pessoas com este propósito de enganar. Gamaliel fala de dois deles, pelo menos, lá em Atos, no capítulo 5, 36 e 37. Atos 5, 36 e 37. Depois eu vou ler o outro aqui, que está em Atos 8, que é o outro que veio para enganar. Atos 5, 36 e 37. Porque antes desses dias se levantou Teudas. O nome é Teudas, hein, gente? Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Nos dias da igreja primitiva, esse Teuda aí conseguiu arrebanhar 400 discípulos. Morreu, e Gamaliel está dizendo, não deu em nada. Agora o versículo, ainda em Atos, o 37, por favor. 8:37? Não, 5:37. Tem outro aí, é o Teuda e tem outro ainda. 5:37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu. Judas Galileu. Nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. O que aconteceu então? Nos dias da igreja primitiva, pelo menos esses dois aí, mas tinha mais, né? Teudas e Judas o Galileu, que arrebanharam discípulos. Eles morreram, não os discípulos, é claro que agora já morreu todo mundo, mas morreram os seus líderes e o resultado é que os discípulos se dispersaram. Agora, no capítulo 8, olha que ousadia
desse camarada aqui. Havia certo homem chamado Simão, versículo 9, que ali praticava mágica, iludindo o povo da Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Olha que situação. Simão era mágico, e ele vinha arrebanhando pessoas, e essas pessoas diziam: é o grande Deus, olha aí, desceu até nós. Isso nos dias da igreja primitiva, hein, gente? Posteriormente, então, depois da igreja primitiva, eu sou incapaz, e qualquer historiador será, de fazer a conta de quantos se levantaram em nome de Deus, mas foram e continuam sendo e serão verdadeiros charlatães. O que sempre chamou-me mais atenção é o poder de persuasão que esses homens enganadores têm. Vejam aí nos versículos 23 e 24 de Mateus 24, texto que nós lemos, amor. Você pode ler, por favor? 23 e 24. Olha 24. O poder de persuasão desses enganadores a quem Jesus se refere. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Agora eu vou ler aqui 2 Tessalonicenses, aí você abre lá em Deuteronômio para mim, por favor, 13. Já abri. Eu vou abrir aqui em 2 Tessalonicenses e ouçam o que Paulo está dizendo, versículos 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Tessalônicos, né, os Tessalonicenses, que são de Tessalônica, esclarecendo que nos últimos dias se levantará um símbolo, um contra Deus, o anticristo, com poder, e influenciará muitos. E em nome de Deus é que ele vai fazer uma série de sinais. Entretanto, não é Deus que estará por trás disso. O texto diz que é segundo a eficácia de Satanás. Então, e infelizmente o texto, a coisa é tão séria e tão grave, que o texto diz que muitos acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui eu falei escatologicamente, mas Paulo não está colocando no sentido escatológico, até onde eu posso ver assim, de relance, não é? Então, porque muitos falsos cristos, que é o que Jesus diz, né? Uns dirão: eis o Cristo aqui, eis o Cristo ali, eis o acolá. Muitos anticristos já surgirão, aí tem surgido e surgirão então nos dias do apóstolo Paulo. Nada como colocar esse texto também dentro da época e do contexto em que viveram os apóstolos. Gente que se levantava fazendo sinais e faziam mesmo, né, em nome de Deus, entretanto, Deus não estava com eles e levaram muitos a se perder. Agora, esse texto de Deuteronômio é também tão sério quanto todos os que nós já lemos. Observem, Deus falando através de Moisés em Deuteronômio no capítulo 13, de 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Os judeus sequer tinham entrado na terra prometida. E Deus já estava dizendo: quando levantarem entre vocês homens que façam sinais
e sejam sonhadores, né? E aquilo que eles disserem acontecer de fato, não vão atrás deles, porque Deus está provando vocês. Jesus está dizendo a mesmíssima coisa para os apóstolos. Não vos enganeis. No texto de Mateus 24, virão muitos enganadores. Na verdade, é o que ele diz lá em Mateus 24. Pode ler. Versículo 6. É o 6, não é? Não, é o 4. Né? 4. Vede. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Agora, depois de falar dos enganadores, Jesus adverte quanto aos enfrentamentos de nações e a sinais vistos na criação. Nós vamos enfatizar primeiro o problema das guerras, não é? Versículos 7 e 8, que ele diz aqui: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, isso já começou, é óbvio, a ocorrer com a invasão de Jerusalém, né? Como nós já vimos, né? E também tem muitos outros episódios que se seguiram ao longo da história. No quarto século, por exemplo, Roma teve em um ano só 4 imperadores. Isso é resultado de disputa política acirrada, ou acirrada, não é? Melhor dizendo. Então, guerras, enfrentamentos, em um ano, 4 imperadores. Não é? Determinado historiador ainda enumerou, vou dizer para vocês, 300 guerras ocorridas nos últimos 300 anos, pelo menos até a época que ele levantou a estatística, não é? Hoje o número deve ser muito maior. Ele disse que em 300 anos houve 300 guerras na Europa, nos tempos mais recentes, não é? Agora, pense num número muito maior, pense nos conflitos entre Estados Unidos, Afeganistão, Irã, Iraque, Síria e etc. Diante disto, Jesus dá uma recomendação de muita importância: não vos assusteis. Eu nem falei aqui da Primeira e nem da Segunda Guerra Mundial, gente. Não falei. Jesus está dizendo: não vos assusteis. Por que razão? Está lá no versículo 6, não é? Ouvireis falar de guerras, rumor de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. O povo de Deus não se assusta. É ordem de Jesus, recomendação. O povo de Deus se mantém em paz. Pode o mundo desabar, diz o salmista, meu coração permanecerá em paz. Por outro lado, Jesus dá um alerta. Aí parece que ele diz assim: não vos assustei, mas vou avisar uma coisa, hein? Ainda não é o fim. Não é assim, não é? Eu que estou colocando dessa maneira. É óbvio que Jesus não está intimidando os discípulos. Jesus diz: não vos assusteis. Ainda não é o fim. Porque o fim traria outras coisas bem mais complicadas. Nessa sequência, Jesus aponta, né, que outras coisas que haveriam de ocorrer, como sinais, agora, produzidos pela natureza. No versículo 7, que diz aí, amor, 24 de Mateus 7. Haverá, no finalzinho, né? Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Muito bem. Paulo também fala disso em Romanos 8, 22. Né? Você abriu aí? Então, 22, leia, por favor. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Como a criação geme e suporta angústias? No contexto pecaminoso, a forma de uma criação gemer e se angustiar, promovendo isso, manifestando isso, são esses terremotos, são vulcões entrando em erupção, são os tsunamis da vida. Eu vou falar disso aqui com mais detalhe, não é? Mesmo nos dias apostólicos, eles experimentaram um período de fome. Lá em Atos 11, 28, fala sobre isso. Vamos ver lá. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo,
dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então vejam só, a fome veio. Aí entra Paulo, Barnabé. Se continuar a ler o texto, vai ver Barnabé lá preocupado em angariar alimento, né, e para acudir aqueles que estavam famintos e tal. Entre os anos 60 e 80, portanto, na mesma época da destruição de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, historiadores dizem que terremotos, incêndios, pestilências, vulcões assolaram todo o Império Romano. Mas vejam, somente em termos de terremotos, há uma lista enorme de casos que aí eu enumero só a partir do ano 1700 até os anos mais recentes. Ó, de 1700 até 1970. Em 1º de novembro de 1755, 60 mil pessoas pereceram em Portugal, em Lisboa. Em 1783, houve um grande terremoto na Calábria, na Itália. Morreram em torno de 30 mil pessoas. Em 1857, terremoto napolitano de Nápoles, não é? Na Itália também, ceifou mais de 12 mil vidas. Há também o terremoto de Charleston, nos Estados Unidos, não é? Onde em 1886, o de Assam, na Índia. Em 1897, outro terremoto, o da Califórnia, Estados Unidos, em 1906, que destruiu considerável parte de São Francisco, na Califórnia. O de Messina, na Itália, em 1908. O de Avezzano, na Itália, o Avezzano, né, deve ser como eles falam, na Itália, em 1915. Diversos na Turquia, de 1939 até bem recentemente. O que arrastou a província de Gansu, na China, em 1920. O do Japão, em 1923. Em 1939. Em 1960, o devastador terremoto ocorrido em Peru. Em 70, os tsunamis que ocorreram no Peru terremoto do Peru foi em 70, desculpem. E eu agora coloco os tsunamis que ocorreram em 2005, desde 2005, que houve vários, não é? Inclusive no Japão. Vulcões que fizeram arrasos na última década. E eu só estou falando da última década. Seria preciso acrescentar mais alguma coisa a esta lista? Jesus está dizendo que a natureza haveria terremotos, não é? Está aqui, é uma manifestação da natureza. Haveria fome, Jesus está falando também. Então nós vamos colocar aqui, em relação às pestilências que ocorreram, que desencadearam fome, desencadearam miséria, resultaram em estados que a sociedade teve que se recuperar do nada. Né? Se nós pensarmos em termos de guerras, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, é um ótimo exemplo. Cidades que tiveram que se refazer. Né? Pensem na bomba de Hiroshima, a cidade teve que se reerguer. Agora, somando-se a tudo isso, esses terríveis elementos, Jesus ainda acrescenta o seguinte: sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículos 9 a 11. Ou seja, além dos fatores externos, sem qualquer relação com a igreja, tais como guerras e os eventos naturais, não é? Os discípulos deveriam estar preparados para sofrerem perseguição por serem cristãos. Diante desses fatos tão intensos e situações tão extremas, Jesus também faz a seguinte afirmação: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Meus irmãos, não é uma palavra de incentivo, né? Jesus está constatando uma realidade e está dizendo aos discípulos que com a morte de Jesus também se dispersaram, é verdade, mas com a sua ressurreição se reagruparam, porque Jesus foi até eles e fez com que eles voltassem a atenção para tudo que ele havia dito sobre a sua ressurreição. Não como aqueles que morreram lá e os discípulos se dispersaram e nada mais aconteceu. Os discípulos de Jesus se dispersaram mesmo com a sua morte, é verdade, mas foram reunidos
porque Jesus apareceu durante 40 dias, como havia prometido que faria depois da sua ressurreição. Agora, Jesus diz para esses homens que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, ele não diz o amor de muitos. Outra tradução pode até ser assim, mas aqui, nesta tradução, está dizendo o amor de quase todos esfriará. Então é um fato que se observa já há muitos anos, não é? Você e eu devemos já ter contemplado, estar contemplando o amor de várias pessoas se esfriando em relação ao Evangelho. E isso tende a crescer mais. Não é novo. Isso vem desde os tempos passados, não é? Desde os primórdios da igreja. Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, fala de Alexandre o latoeiro que lhe causou muitos males, que Demas, amando o presente século, abandonou o caminho também. Então, desde que o cristianismo é pregado, que o amor de muita gente se esfria. E a tendência, diz Jesus, é aumentar ainda mais. Pensem comigo. Jesus está dizendo, haverá enganadores vão surgir em meu nome, haverá terremotos, a natureza vai estremecer, haverá doenças, pestilências e outras coisas mais. E agora, diante de tudo isso, ainda vem a perseguição. Quantos você e eu esperaríamos que restassem diante de um quadro tão desolador? Entretanto, o Senhor apresenta uma grande esperança na medida em que ele diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A isto, acrescente-se o que está aí nos versículos que nós já lemos, 22 e 24, ou seja, Jesus diz, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E, para enganar, se possível, Jesus diz, os próprios eleitos. A igreja, do ponto de vista do texto, do modo como Mateus o coloca, nas palavras de Jesus, a igreja não deve ficar apavorada diante dessas coisas. A igreja precisa voltar os olhos para Deus. Jesus não estava apavorando os discípulos. Jesus estava sendo realista. Jesus estava apresentando diante dos discípulos que no mundo é bobagem você alimentar sonhos espetaculares, mirabolantes, como se o mundo fosse o céu, porque não é, nunca foi. Então Jesus mostra para os discípulos que a vida seria dura, seria difícil, mas o apóstolo Paulo, que veio surgir depois, entendeu tão bem o discurso, que diz assim, nós somos mais que vencedores, a igreja é mais que vencedora, a igreja não é derrotada. Então, diante de todas essas coisas, chegamos às lições que nós podemos e precisamos aplicar à nossa vida nos dias de hoje para encerrar, não é? Porque eu já estou chegando no limite lá do nosso horário. Primeiro, há anos, Deus tem colocado um fim em impérios. Há muitos anos. Deus não tem deixado o homem se achar grande, poderoso demais. Deus entra num dado momento e diz, até aqui vai a sua soberba, acabou. Há anos, desde que há história no mundo, desde que há mundo, Deus vem fazendo isso. Há anos Deus vem dizimando sociedades inteiras de pessoas revoltadas contra Deus. Há anos Deus vem derrubando ícones religiosos, homens que se levantavam e angariavam, e chamavam e reuniam, aglutinavam um grande número de pessoas. Deus derrubou esses ícones religiosos. Há anos Deus desendeusou, né, esses homens que se achavam verdadeiros deuses. Segundo lugar, Deus nunca deixou o ser humano sem avisos. Nunca. Deus nunca deixou o ser humano sem alertas e advertências. Nunca. Os fatos, terceiro lugar, os fatos que nós conhecemos e que ocorrem nos nossos dias servem como alerta para nos lembrar sobre o que ainda está por vir e que atingirá todos os habitantes da Terra. Ninguém pode dizer que esta pandemia aí atingiu todos os habitantes da Terra, porque não atingiu.
Eu não conheço, historicamente, a não ser alguns eventos bíblicos narrados como o dilúvio, por exemplo. Alguns acham que não foi universal, mas eu entendo que foi, né? E respeito os meus colegas que pensam diferente, mas eu não conheço, a parte disso, nenhum evento que tenha dizimado a humanidade. Nada que tenha atingido tudo e todos. Não me lembro. Entretanto, tudo que está acontecendo agora serve como alerta e para nos prevenir, porque haverá um momento em que Deus atingirá, de algum modo, todos os habitantes da terra. E Deus não se importa com tempos ou épocas, mas os fatos que certamente hão de ocorrer é que estão no centro da atenção de Deus. Não há tempo para Deus. Nós não somos melhores do que os contemporâneos de Noé. Nós não somos melhores do que a igreja primitiva. Nós não somos melhores do que os egípcios e os hebreus que sofreram com 7 anos de fome. Não somos. Então, Deus não está preocupado com o tempo. Deus está centrado no modo e nos fatos que ele vai governar e tem governado e que hão ainda de ocorrer. Muitos já surgiram. Muitos fatos têm surgido. E muitos outros surgirão para causar alarde, medo, transtorno, confusão, engano, por intermédio daqueles que Jesus chama de enganadores. Porque os pregadores da verdade não vão se aproveitar das situações de tragédia, de calamidade, de confusão, de luta, de dificuldade, para colocar medo no povo, para levar transtorno para o povo, para assustar a sociedade. Não. Os enganadores poderão fazer isso, se aproveitar disto. Mas a igreja sempre proclamará a verdade dizendo: há esperança, porque ele vive, porque Deus está vivo, porque Deus é vencedor. A igreja foi feita mais que vencedora. É preciso, no outro ponto, estar atentos e tomar cuidado quanto aos que vêm em nome de Deus. Esses aí, que vêm para prometer coisas que Deus não promete, que vêm para causar medo e susto e pânico na sociedade, é preciso tomar cuidado com eles. É preciso dar ouvidos à voz de Deus e dizer: eu sou contigo. Como disse a Josué: não te deixarei, nem te desampararei. Jesus é muito claro em dizer isso, vou citar o texto um pouquinho mais para frente. Não se deve viver apavorado, assustado e com medo. O cristão não vive nessas condições. O cristão encara as calamidades, as situações de pânico e de susto com coragem, com galhardia, com altivez, em pé, de cabeça erguida. Claro que ele fica triste, mas ele não se entrega à tristeza, porque o seu Deus é muito maior. Quem criou todas essas coisas e é quem dirige toda a história e a vida de cada um de nós. Conhece-nos pelo nome, nos chamou desde o ventre materno, nos traz nos braços, nos amou a ponto de dar a vida no nosso lugar. Por que eu vou viver preocupado? Por que eu vou me entregar à ansiedade, ao medo, ao desespero? Não vou. Deus é comigo. Ele me guarda. O salmista diz: é como a minha sombra à minha direita. Não cochila, não dorme. Ele está alerta. É preciso lembrar, e estou caminhando para o final, viu, gente? É preciso lembrar das promessas que Deus sempre dirigiu à igreja, no sentido de que ela será sempre preservada, recebendo suporte, contando com a preciosa presença de Cristo. Aí sim vou citar o texto agora de Mateus 28:20, que é a promessa que Jesus faz, né, e que todos vocês devem conhecer. Vamos ouvir.
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Além desta maravilhosa promessa, Jesus diz assim que os que são seus jamais virão a se perder. Por quê? Porque estão nas suas mãos. E ninguém pode arrebatar e pode tirar dali. Ninguém pode. Termino dizendo que a palavra de ordem neste momento é perseverar. Está no versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quanto tempo nós ainda vamos ver o mundo doido como está? Eu não sei. Quanto tempo a gente vai ver governos, né, presidentes, né, imperadores e outros grandes líderes religiosos espalhados pelo mundo aí, se debatendo, se digladiando e lutando pelo poder. Quanto tempo? Não sei. Eu acho que até o último dia da minha vida isso vai acontecer. Mas o meu coração está em paz. O seu está? Essa é a grande questão. Nós não sabemos quando as coisas terminam. Não é da nossa economia. Os discípulos fizeram a pergunta: Senhor, diz para nós quando é que vai ser isso, quando o Senhor volta, quando vai acabar tudo isso aí. Jesus não se preocupa com isso e a igreja não deveria se preocupar. A igreja tem que se concentrar em estar pronta, preparada e perseverar até o fim. Que Deus, meus irmãos amados, em sua infinita bondade e misericórdia, nos faça perseverantes até o último dia da nossa vida. E nós havemos de chegar lá e romper a linha de chegada como aqueles que receberão a coroa, a maravilhosa coroa da vida eterna. Amém. Houve pouca participação porque eu falei direto, correndo, querendo dar conta do recado, mas eu prometo na próxima eu vou falar mais pausadamente para que vocês possam interagir, ok? Na oração? Vamos cantar o cântico, porque a Fabiola pediu e é bem sugestivo, né? Tem a ver com o estudo de hoje. Vamos lá? Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus e satisfaz. Falar com Deus é privilégio. Abrir a alma ao Criador. Saber que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as
o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Muito bem, nós vamos terminar orando. Eu vou pedir a Márcia que faça essa oração final e aí nós estaremos nos despedindo deste povo legal, esse povo bacana, esse povo maravilhoso, irmãos em Cristo nosso, que está aí do outro lado. Vamos orar? Amor, por favor. Querido Deus, obrigada pela Tua palavra, obrigada por esse estudo, ó Deus, obrigada pela certeza de que o Senhor está conosco, de que um dia o Senhor há de voltar e para esse dia, Senhor, ajuda-nos a estarmos preparados todos os dias, que vivamos, ó Deus, o dia de hoje como se o Senhor voltasse hoje, ó Pai amado. Dê sempre, ó Deus amado, ao nosso coração a paz, a tranquilidade, a esperança, a fé, o amor, enfim, Senhor, todos os frutos do Espírito Santo, Pai amado. Tenha misericórdia, Deus, de cada um de nós. Abençoe, Senhor Deus, a todos que estudaram conosco hoje a Tua palavra. Abençoe seus lares, suas famílias, derrama a Tua graça, proteja, Senhor, livra do mal, ó Deus amado. Abençoa a Fabíola, que amanhã há de fazer essa cirurgia, cuide, ó Deus, dela, dos médicos, ó Pai amado, que ela tenha bastante paz em seu coração. Nos dê uma noite tranquila, nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Povo de Deus, que o Senhor abençoe muito a vida de vocês. Um recado pessoal da Igreja Aliança, aqui em Bauru. Domingo, 9 horas da manhã, estaremos de volta à escola dominical na igreja. E, é claro, que nós vamos ter que usar máscara, no banco vai ter que sentar só 3, tem umas coisinhas aí que envolvem a nossa ida para a igreja, certo? Tem lá o álcool em gel para passar na mão, tem tudo isso. Mas Deus há de nos abençoar, vai ser uma experiência muito boa. E quem está acompanhando as nossas lives, não se preocupa não. Vamos tentar fazer a escola dominical e o culto e transmitir ao vivo ao mesmo tempo. Vamos trabalhar isso aí, tá bom, gente? Bom final de semana aí para quem estamos caminhando para lá. A Joana, a Gabi que entraram, a Vânia, o presbítero Nilson, a Ângela, o presbítero Osmar, que vamos nos ver no domingo pela manhã, com a graça de Deus. A Karina, Deus abençoe muito a sua vida. A Marta, o Elias, a Nair, o seu João Costa, a Renata, lá da Bela Vista, a Zilda, a Lloyd, o Silas, o Guilherme, o Gabriel, a Damares, o pequeno Sidoca. Gabriel, a Sidoca, o Noel, que caiu a conexão do Noel, coitado. Eu precisava falar com ele, mas depois amanhã eu ligo para ele. Deus abençoe a todos vocês, meus queridos. Se eu não mencionei o seu nome, a Fabíola de Vitória. Deus a abençoe. O Evandro lá de Itanhaém, Deus abençoe. E que nós nos vejamos muito em breve. A Janete, da Igreja Central, que está aí. Muito bem-vinda.
Minha irmã, espero que nós nos vejamos, nos encontremos em breve em outras lives aí, se Deus quiser, tá bom? Então, até breve, e eu vou pedir, como sempre tenho feito, nas quintas-feiras, a Márcia, minha digníssima, muito amada e idolatrada esposa, que desligue lá, por favor, o vídeo. Muito obrigado e até breve, irmãos. Minha esposa está ceguinha, está procurando concluir para...